Olá, aracnídeos animados, olá, aracnídeas animadas, eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje chegou a sequência da animação de 2018 que, falando do multiverso de uma forma alucinadamente criativa, conquistou a maioria esmagadora do público e da crítica e do povo tudo, e chegou até a vencer o Desinibido de Ouro de melhor animação do ano seguinte. Então agora em 2023 essa continuação chega com uma responsa imensa de tentar manter no mínimo o padrão já estabelecido. Pelas primeiras respostas do galerê, parece que conseguiram, mas será mesmo? Cola mais que eu vou falar o que eu achei, então simbora. Quando o Miranha tentou compor uma poesia, ele criou uma aranha-verso? No universo de pessoas-aranhas, quem tem inseticida é rei? Quanto mais Morales a gente dá ao filme, mais ele melhora? Tudo isso e muito mais agora. Aparece um novo vilão mesureta das ideias que é capaz de viajar entre universos, o que cria anomalias e põe em risco toda a existência. Então, uma trupe de aracnídeos super-heróicos de todas as espécies se forma para impedir que isso aconteça. Miles Morales tenta ajudar, mas como ele não é bem-vindo, tenta resolver a pendenga do seu próprio jeito, o que cria ainda mais encrenca. Sim, galerinhas, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar e Homem-Aranha através do Aranhaverso não só é tão espetacular como Homem-Aranha no Aranhaverso, quanto eu não questionaria quem considerasse até melhor. Pois que filme arrumado, gente, com tudo no lugarzinho, nada de muito gritante faltando, além de ser muito alucinante, emocionante, entusiasmante e elefante. Sim, porque o filme é grandioso, mas não simplesmente só por ser grandioso. Vamos deixar o negócio tudo maior pra ser maior e é isso aí, vamos ser felizes. Deixando de lado coisas relevantes como as questões pessoais e intimistas dos personagens. Não. Os contextos pessoais e os globais aqui caminham juntinhos numa química perfeita, alimentando um ao outro o tempo todo. De um jeito que o impacto que um desses lados sofre causa consequências no outro lado e vice-versa e versa-vice. E tudo isso é inserido numa estrutura tão criativa e única quanto excepcionalmente bem cuidada nos mínimos detalhes. Tal qual aconteceu no primeiro filme. O que te falar, eu achei uma proeza muito da curiosa, já que o time de roteiristas sofreu uma significante mudança. Da dupla original ficou só o Phil Lord, que dessa vez contou com outros dois camaradas, Christopher Miller e Dave Callaham. Mas assim, não quero tirar o mérito desses dois, mas enxergando pelo que os dois roteiros têm em comum, me parece que o grande responsável pela unidade e equilíbrio entre os dois textos foi mesmo o Phil Lord. Eu me refiro a algo que vai muito além da manutenção da temática em torno dos multiversos. Me refiro sim à correta percepção do que seria uma continuação. Sim, porque Homem-Aranha através do Aranhaverso não só é uma parte 2. Não! É uma continuação no sentido mais próprio e interessante dessa palavra, já que, de fato, propõe uma continuidade dos eventos do primeiro filme. Ah, mas isso todos os filmes fazem, Otávio. Mais ou menos. Vamos entender aqui o que eu quero dizer. Mesmo que aquele tenha sido um filme fechado, não quer dizer que ele não possa deixar consequências para o futuro dos personagens retratados, além de outros não retratados e do multiverso como um todo. Então, genuinamente interessado nas repercussões dos eventos daquele filme, o roteiro deste filme aqui não se acanha de dedicar um tempo considerável para expor como a dupla principal do primeiro filme tá hoje. E aí vai lá desenvolver a relação entre eles, a relação deles com os familiares, a relação deles com a cidade e a relação deles consigo mesmos, mentalmente, como é que eles estão psicologicamente. E como o texto intercala tudo isso, quer dizer, intercala não, como o texto entrelaça tudo isso, todas essas relações entre elas e na ameaça principal crescente da vez, Homem-Aranha através do Aranhaverso não parece ter tempo morto. Tem sempre alguma coisa sendo construída, sendo edificada e atraindo o nosso interesse. Quanto à ameaça da vez, o roteiro do trio ainda aproveita muito bem o tal conceito genuíno de continuidade que adotaram e se dedicam a abordar algumas das possíveis consequências que o filme original poderia ter gerado. O que é um excelente ponto de abordagem, já que em vez dos roteiristas quererem impor alguma invencionice aleatória que veio na mente agora, tentando fazê-la encaixar a todo custo de forma trapaceira e ou preguiçosa, o texto dá a entender que seus autores prestaram muita atenção no mundo e nos personagens que tinham sido concebidos anteriormente e usaram a criatividade de uma forma muito mais inteligente, perspicaz e prolífica, imaginando como e onde estariam os personagens alguns anos mais à frente e especulando dentre as variáveis possíveis, condizentes e coerentes com aquele mundo, o que poderia acontecer agora, decorrente do filme anterior, que mereceria um novo filme para ser contado. Ou dois, no caso, já que esse filme deixou uma porta escancarada para a continuação Homem-Aranha além do Aranhaverso, que deve fechar a trilogia. E
pimba, nasceu uma trama crescentemente urgente, emaranhada, mas não embolada e criativa. Muito criativa. Provando muito bem que esse subgênero de super-heróis não deu já o que tinha de dar não, ainda tem muito pano pra manga sim, basta o pessoal se dedicar a não ficar preso nas fórmulas. Pois bem, estabelecido muito bem esse novo contexto, inclusive alicerçado pelo contexto do filme original, como eu já falei, o Galerê aqui construiu uma base muito firme, muito resistente, pra aí sim receber as invencionices amalucadas que vieram na cabeça deles. Referências, piadocas, muita bobeira divertida e apelos nostálgicos aos cabogilhões. E isso mostra que um filme pode ter sim tudo isso sem precisar abrir mão de um maior cuidado no roteiro. Sim, porque quando a gente aponta pontos negativos de roteiros medíocres de filmes queridos, tem uma galera que parece esquecer disso que eu falei e já aparece babando com as falácias escorrendo da boca. Ah, é ruim, mas era pra si mesmo, é pra ser ruim. Ah, é infantil porque o filme é pra criança, gente. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas aquilo outro. Tem até uns que chegam assim, Ah, você tá analisando demais um filme que é uma animação de entretenimento. Quer dizer, a pessoa vem na crítica e não quer ver análise ou pinóia. Você não se permite se divertir. Queria o quê? Que fosse um filme pra Oscar? Queria que fosse um novo clássico do cinema? Queria que fosse um filme super reflexivo? Eu não sei por que eles perguntam isso, porque a resposta é tão simples. É não. Eu não queria nada disso. Eu só queria que o filme fosse o melhor que ele pudesse ser. E quando eu vejo boas oportunidades desperdiçadas por roteiros preguiçosos que tentam enganar a estrutura vagabunda que eles têm com uma pintura bonita, muito enfeite ou se escorando em criações pré-existentes de forma rasa, sem criar algo realmente consistente, eu não consigo deixar de me lamentar. E autores comuns e medianos costumam pensar em maluquices, referências, recursos para enfeitar, para só depois procurar um jeito de ligar tudo para tentar formar um filme. O que geralmente decorre em filmes com uma trama frouxa, sem intensidade, incoerente internamente. E tudo bem que ainda assim você goste de filmes que o roteiro foi construído desse jeito. Não tô dizendo que você tá errado, eu só tô apresentando que esse tipo de construção costuma gerar um elo mais superficial entre o público e o filme durante a experiência. E pelo menos no meu caso, uma experiência assim me desconecta o tempo todo. E aí, se o filme estiver conseguindo me despertar boas sensações, ao me desconectar, na próxima investida para despertar meus sentimentos de novo, acaba tendo que meio que recomeçar do zero. Por outro lado, eu creio ser mais prazeroso quanto mais profunda for a conexão que o filme gera comigo, porque isso potencializa as minhas emoções, já que a cada novo esforço do filme para gerar sentimentos, ele continua de onde tinha parado e vai somando. Por isso, gente, eu aprecio muito quando uma equipe criativa primeiro se dedica a conceber uma base sólida, estabelecendo ligações muito consistentes, para só então se dedicar a enfeitar. O que, por sinal, é muito mais difícil de fazer, viu? Mas o esforço em estruturar as coisas devidamente costuma dar frutos tão grandes que esse filme aqui pode até se dar o luxo de dispensar uma maior presença do vilão, olha só. A gente tem nessa percepção de que quanto melhor o vilão de um filme de super-herói, melhor tende a ser o filme junto. Errado não tá, porque a gente já tem cabogilhões de exemplos para favorecer esse pensamento. Porém, isso não quer dizer que seja o único jeito de se fazer um bom filme de super-herói. E Aranha Verso 2 fugiu desse paradigma e se deu muito bem, obrigado. Até tem um vilão aqui, mas é um bananão que não sabe muito bem o que tá fazendo e cuja ameaça vai crescendo à medida que a história avança, mesmo que em boa parte do tempo isso aconteça fora de tela. Só que o filme jamais perde com a ausência dele. O que acontece porque os roteiristas deixaram seu sentido à aranha fluir para ouvir o que esse filme pedia, o que era mais propício e coerente dentro do que havia sido construído e dentro do que podia ser acrescentado para frente. Assim, Aranha Verso 2 pôde apresentar uma dinâmica diferente para a aventura e de forma orgânica. E é um negócio tão diferente que fica nebuloso até definir quem é o mocinho ou o vilão dessa história. Tanto que a trama, inclusive, questiona o pertencimento do seu protagonista e a posição que ele ocupa. E aí, se a gente se permitir, pode viajar na batatinha nessa dicotomia e até encontrar paralelos com momentos sombrios da história da humanidade, mas esse assunto eu vou deixar pra depois porque a mensagem desse filme ainda não tá concluída. Então, quando o terceiro filme chegar, a gente talvez entre nesse assunto se for pertinente. Tá, mas falando desse negócio, né, da história não ser concluída, isso até pode gerar um problema pra alguns. Ora, pois, eu paguei pra ver um filme e só vi meia história. O que eu entendo, apesar de não ter me incomodado com isso, porque pelo menos eu tive uma experiência por inteiro, já que além de tudo isso que eu já trouxe pra nossa conversa, Homem-Aranha através do Aranhaverso ainda repetiu o repetáculo e audiovisual que foi o primeiro filme, e nesse setor a gente tem um feito ainda mais impressionante do que aconteceu com o roteiro, já que conseguiram preservar a identidade
identidade amalucada e frenética e gostosa do filme, mesmo que esse projeto tenha contado com um trio completamente novo de diretores. Saíram Bob Persichette, Peter Ramsey e Rodney Rothman, pra entrar Joaquim dos Santos, Ken Powers e Justin K. Thompson. Galera tem um baita apuro artístico, o que deve explicar a preservação da identidade entre esses dois filmes. Porém, eu tenho uma coisinha aqui na minha cachola que eu preciso compartilhar. A troca de time talvez explique um certo ruído na unidade entre os dois projetos. Veja que a identidade foi mantida, mas a unidade talvez não. Sobretudo em relação às sequências de ação. E aqui vamos com muita calma para vocês não entenderem errado o que eu tô tentando falar. Não tô dizendo, longe de mim, falar que a ação de Aranhaverso 2 é ruim, mas pelo que eu me lembro do Aranhaverso 1, eu não tive dificuldade de conseguir acompanhar tudo o que acontecia em cena. Aqui, eu já senti que os meus olhos sofreram na tentativa de apreciar. Não creio que seja por falta de cacife dos diretores, até porque tem coisas realmente fenomenais aqui, uma atrás da outra, inclusive. É um visual lindíssimo, que segue misturando estilos de desenhos, animações, com live action até, mistura cores e luzes, estilos culturais variados, elementos visuais que fazem referência aos quadrinhos, como blocos, ilustrações, balões de pensamentos. Tem muita piada, muita gag visual construída ali durante a realização do filme mesmo, não apenas durante o roteiro. Piadocas que mesmo quebrando a cena não parecem destoar do todo, nem invadir um espaço que não deveriam ocupar. Além disso, o filme também encanta pelos fanservices, com vários apelos nostálgicos espalhados, que se a gente não assistir pausando, não tem como captar nem 10% de tanta informação. E tudo isso sem parecer ser uma coisa jogada de qualquer jeito, destrambelhada, descuidada. De jeito nenhum. É tudo muito bonito, tudo lindo, tudo muito bem construído. Porém, eu acredito que o uso do frame rate reduzido aqui nesse filme não parece ter combinado muito bem com a quantidade de elementos introduzidos durante as sequências de ação. Sabe aquele movimento menos fluido para dar aquela sensação de quadrinhos? Para mim, tanta coisa acontecendo numa taxa de, sei lá, 12 quadros por segundo, gerou um efeito meio confuso. Então, de um lado, a gente tem uma composição maravilhosa, planos deslumbrantes, uma mistura fantástica de desenhos e cores e estilos e plendos prangues. Do outro, a sensação que me dava era de que eu não estava conseguindo apreciar todas essas maravilhas, simplesmente porque os meus olhos não conseguiam acompanhar tão bem assim. Mas assim, como eu não tenho acesso ao filme agora em casa, eu não tenho como garantir isso que eu tô falando. É mais uma sensação mesmo que eu tô compartilhando. Quando chegar em stream, eu pretendo até rever para confirmar essa informação. Mas enquanto isso não acontece, eu gostaria de ouvir o seu depoimento. Você também sentiu isso que eu tô falando? Ou eu tô precisando ir no oftalmologista urgente? É porque de repente pode ser isso, né? Vai lá saber. Fato é que mesmo sentindo que eu tava perdendo uma parte do espetáculo, Homem-Aranha através do Aranhaverso ainda me pareceu um filme repetacular, do jeitinho que o Miranha merece, do jeitinho que o Miles Morales merece e do jeitinho que a gente que é fã merece. Filmaço. Inquestionavelmente um filmaço, quiçá até melhor do que o original e que merece muito ser assistido na tela grande, hein, no cinema. Mas pela dúvida, pega uma cadeira um pouquinho mais pra trás pra conseguir, né, ter uma maior noção de tudo que tá acontecendo. Porque vai que eu não tô louco, que os meus olhos estão muito bem obrigado e minha sensação tem fundamento. Aí na dúvida é melhor não arriscar. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Pessoal, eu tô tentando ressuscitar o Revisando a Franquia aqui no canal, que é um quadro que eu falo de todos os filmes de uma franquia de forma bem completa, abordando cada pedacinho, com muitas curiosidades, com um resumo da trama, cronologia. E você não precisa ter assistido ao filme para poder acompanhar o Revisando a Franquia. Então eu te peço para dar essa conferida, porque eu acho que os vídeos estão ficando bem legais, pelo menos o feedback tá sendo maravilhoso, mas tá com muito pouca gente vendo. Então preciso dessa força de vocês. Pode ser? Revisando a Franquia, sexta-feira 13, eu já lancei a parte 1. Já fiz também o de Evil Dead. Conto com a ajuda de vocês. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao fim. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Próxima aí. Tchau. Oh, oh.